Olá, amantes da comédia e da tragédia grega. Meu nome é Bella Wild e hoje a gente vai ler umas piadas lá da Grécia Antiga. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Story Close. Este quadro onde damos um close histórico, voltamos no tempo e vamos falar de alguma problemática de séculos passados. Hoje, como a gente tá mais borocochô, né, estamos presos em casa há 84 anos já, se eu não perdi a conta, eu aproveitei e pensei, o que eu posso fazer para levantar o ânimo dessa galera? Vou ler umas piadinhas para eles. Resolvi pegar umas piadas então que eu adoro, que são piadas do século IV depois de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Nas minhas pesquisas, eu acabei encontrando esse livro de piadas. É um livro que traz piadas greco-romanas. Então eu quis trazer esse livrinho aí pra gente ler juntinhas. Fala um pouquinho de história, dá uma risadinha. Finge que você tá na Praça é Nossa, só que não pode ir pra praça, porque tem que ficar em casa. Esse livro que a gente vai ver hoje chama-se Philógelos. Philógelos é uma compilação de piadas do século IV e elas são atribuídas a dois autores, Hierocles e a um gramático, Filagre. Eu levei 3 takes para conseguir falar Hierocles. Essas piadas foram compiladas, provavelmente, de um uso social cotidiano, uma coisa meio Irmãos Grimm, sabe? Eu vou dizer que eles inventaram essas piadas, eles não são o Ari Toledo da Grécia. Nós também não podemos descartar a possibilidade dos copistas da época terem colocado as suas próprias piadas nessa compilação. Então, os manuscritos que chegaram até nós têm algumas divergências. Toda vez que a gente tem uma fonte histórica, às vezes ela foi copiada à mão de século a século. E isso faz com que pequenas modificações, inclusive erros ortográficos, mudem o significado do texto. Ou então que um copista acrescente algo. Esse texto às vezes não necessariamente chega puro até nós. Quem conta um conto aumenta um ponto, sabe essa coisinha aí? Então, mas em grego, que eu não vou saber falar pra vocês. Όποιος λέει μια ιστορία αυξάνει ένα σημείο. Tanto é que o livro tem várias piadas repetidas. E eu selecionei só algumas, porque são 260 piadas e ninguém tem tempo pra isso. Essas piadas foram escritas em grego, e esse era um costume comum da época, apesar da gente já estar no domínio romano. As crianças aprendiam na escola primeiro o grego, né, que seria o que a gente chama hoje de grego antigo, e depois o latim. O nome desse livro, Philógelos, é um trocadilho com palavras como filósofos. Esse prefixo philo significa amante. Então, filosófos é um amante do conhecimento. Philógelos seria um amante do riso. Eu separei então aqui algumas piadocas pra gente ler juntos. Vamos lá então? Vamos lá então. Um indivíduo, ao consultar um médico idiota, fez a seguinte afirmação: Doutor, sempre que me levanto depois de dormir, sinto-me zonzo durante uma meia hora. Depois eu fico bem. Ao que o médico respondeu: Então espere meia hora antes de se levantar. Põe a risada, põe a risada. Ai, gente, um paspalhão passou muitos dias a procurar por um livro, sem sucesso. Então, quando calhou sentar-se a olhar para um canto enquanto comia alface, percebeu que o livro estava lá. Mais tarde, encontrou um amigo que estava muito preocupado por ter perdido um traje completo. Não se preocupes, ele disse. Compre umas alfaces e olha para um canto enquanto estiver comendo, que você vai encontrar as suas roupas. Tudo bem, eu não comecei com piadas muito fortes, eu sei disso. Mas eu comecei com piadas que servem para exemplificar que uma das vertentes desse livro é justamente essas piadas que brincam com lógica. A gente está vindo de uma sociedade grega, eles inventaram a filosofia. Eles trabalharam bastante com matemática, com lógica, com retórica. Para eles era muito engraçado quando algo ilógico acontecia. Aqui, percebe-se que estabeleceu-se uma relação ilógica. Porque esse indivíduo estava comendo alface e olhou para um canto, ele achou o livro dele. Então ele pressupõe que o outro indivíduo também vai achar as roupas se estiver comendo alface e olhar para um canto. Eu sei que eu acabei de cometer um pecado, que é explicar a própria piada, mas isso é para que vocês entendam que para os gregos era engraçadíssimo algo ilógico. É uma sociedade muito focada no raciocínio e na retórica. Por exemplo, ao ser informado que corvos viviam 200 anos até mais, um idiota comprou um para testá-lo. Corvos? Corvo, 2 corvos. Corvos. Eu não sei, eu li assim, tá? Vocês entenderam. Edgar Allan Poe, me desculpa, por favor. Tendo um mestre idiota de ginástica juvenil ouvido que o seu aluno estava doente, depois que estava com febre, e tendo ouvido mais tarde pelo seu pai que ele tinha morrido, disse: se continuarem a dar-lhe todas essas desculpas para ele faltar, ele nunca terá a hipótese de aprender.
Conheço bastante lugar que assina CLT que é assim, né? Enfim, vamos continuar aqui. Essas próximas piadas eu achei elas bonitinhas porque elas trazem o humor da época, mas também trazem um contexto histórico-religioso. Um sacerdote, dando a um simplório que chegava ao templo de Serapis um ramo de árvore, proferiu: que o Senhor seja misericordioso para ti. E ele respondeu: que o Senhor seja misericordioso para quem está perto de mim, pois eu cá sou um homem livre. Eita, menina. Não basta ser italiana, né? Mexe os braços, mexe a cabeça para trás, o chapéu cai. Pois bem. Pronto, tá tudo bem, gente. Vamos continuar aqui. Vamos lembrar que Serapis é um dos deuses da época, tá? Dessa antiguidade antiga. Antiguidade antiga. Parabéns, você que tá vendo esse vídeo, vocês estão vendo que eu sei o que eu tô falando. Então, o que significa, na verdade, essa piada? Nós tínhamos um escravo que entrou nesse templo, ele recebeu esse ramo. Serapis era um deus egípcio, a gente tinha essa comunhão nessa época entre Egito, Grécia e Roma. Então, a graça está justamente no fato de que, recebendo esse ramo, ele não entendeu que o senhor a quem o sacerdote se referia era o deus. Então ele achou que estava querendo dizer que ele era um escravo. Ele disse: não, lindinha, sou um homem livre. Tá vendo? Contexto de época, eu adoro. Vamos para a próxima. Um simplório que estava envolvido no processo do tribunal, tendo ouvido que os julgamentos mais justos eram o de Hades, enforcou-se. Lembrando que o Hades é o inferno, fecha várias aspas, da mitologia grega. Então, lá os julgamentos são justos, né? Porque é o pós-vida. Não é bonitinho? Ah, eu acho muito bonitinho. Essa próxima foi uma das poucas que eu realmente ri. Um homem com mau hálito começou a beijar sua esposa apaixonadamente, dizendo: minha senhora, minha Hera, minha Afrodite. E ela, voltando-se a cabeça, sussurrava: oh meus Deus, oh meus Deus. Nós temos também uma vertente das piadas do livro que são sobre vivências profissionais da época. Então, provavelmente algo que acontecia no dia a dia de certa profissão, né? Por exemplo, ao deparar-se com um músico malsonante e desafinado, o engraçadinho saudou-o mencionando: viva, ó galo! Quando ele lhe perguntou por que o tratar assim, explicou: porque quando tu começas a cantar, toda a gente se levanta. Marca aquele seu amigo que não sabe... Um barbeiro tagarela perguntou ao engraçadinho: como é que eu devo cortar o seu cabelo? E ele respondeu, em silêncio. O homem entregou um corpo de seu pai, que tinha falecido em Alexandria, a um embalsamador. Voltou mais tarde para ir buscá-lo, mas o embalsamador, que estava rodeado de outros corpos, perguntou que marca distinta que o seu pai tinha. E ele respondeu: tossia bastante. Eu gosto dessa que ela é física, humor físico, hein? Olha como eu sou atriz. Questionaram a um professor estúpido como que era o certo, dizer 2 ou ambos. Ele ergueu a mão e fez um gesto. Agora, vamos lá. Essa daqui, eu juro que eu realmente... Tipo assim, eu tava lendo esse livro no quarto e eu tive uma crise porque eu não tava esperando. A gente tá lendo um livro antigo, né? A gente não espera esse tipo de coisa. Um homem com mau hálito foi ao médico e referiu: olha, doutor, a minha úvula está baixa. E como se tivesse aberto a boca, o médico, desviando-se, constatou: não foi a sua úvula que desceu, foi a sua bunda que subiu. Legal, essa é legal, vai. Eu acho muito curioso como a maioria dessas piadas funciona com a gente ainda. Funciona com o que seria o humor atual. Mas tem algumas, por exemplo, que elas só funcionam se o interlocutor, ou seja, você, o ouvinte, compartilhar de um certo contexto, de um conhecimento prévio. O que eu quero dizer? Vou contar duas. Vamos ver se você entende elas. Ao ver um eunuco conversar com uma mulher, um sujeito questionou se era sua esposa. Mas tendo o eunuco respondido que não poderia ter mulher, ele disse: então deve ser sua filha. Perguntou-se a um idiota quantas medidas poderia uma ânfora comportar. E ele disse: de vinho ou de água? O chapéu tá caindo há 15 anos e eu não percebi, que bacana. Por que essas piadas precisam de um conhecimento prévio? A primeira delas, você tem que saber o que é um eunuco, para que você possa rir da piada, entender qual é o humor que está colocado lá. E a segunda delas, você tem que saber o que é uma ânfora. Um eunuco seria um homem castrado, então ele não tem a capacidade de se reproduzir. Essa mulher que o acompanhava não poderia ser esposa dele, porque eles não se casavam, eles eram como se fossem damas de companhia na época, e não poderia ser filha dele, porque ele não consegue se reproduzir, ele é castrado. Na segunda piada, a questão é a seguinte: se você não sabe o que é uma ânfora, que é um jarro onde você carregava líquido, aqueles jarros antigos, sabe? Gregos. Você não entende o humor da piada, que é: quanto que cabe numa ânfora? A pessoa pergunta: de vinho ou de água? Tanto faz, o volume é o mesmo, entendeu? Um copo cheio de vinho é a mesma coisa que um copo cheio de água. Então, depois de tantas piadocas, vamos fazer aí um novo questionamento, que é o seguinte: como funciona o humor?
O humor funciona pressupondo o compartilhamento de certos valores sociais. Uma piada que funciona para nós pode não funcionar em outro país, ou em outra época, ou até mesmo em outra língua. O humor, então, ele depende da linguagem e do contexto social para que sua comunicação seja eficaz. Então, o interlocutor ele só vai entender essa ruptura, a graça da piada, se ele entender o que você está falando. Então nós podemos perceber como, no caso dessas piadas gregas antigas, aquele que foge à norma é chamado de parvo, de tolo, de idiota. Ou seja, ele carrega um estigma de desprezo, uma diminuição perante a sociedade. E o riso aqui, na verdade, é de escárnio, é de deboche. E isso faz total parte da tradição da comédia grega. Se utilizava daqueles que fugiam daquilo que a gente chamava de metron, tá escrito aqui, para transformar eles em personagens cômicas ou em heróis. O metron é a medida comum, é o equilíbrio. Quem foge desse equilíbrio ou é um idiota, que é o caso dessas piadas, ou um herói. Então quem foge do comum é justamente uma pessoa que não compreende essa linguagem compartilhada da sociedade, ou então que é capaz de melhorá-la. É importante que a gente entenda que o humor é datado, por mais que muito dele permaneça em comum naquela época com a nossa. Então, por exemplo, nesse livro a gente tem também piadas racistas, misóginas, e eu optei por não trazê-las para o vídeo de hoje pelo simples motivo de racismo e misoginia não tem graça. Seja isso histórico ou não. Caberia eu problematizar essas piadas dentro da sua temporalidade? Sim, mas esse não é o objetivo do vídeo de hoje. Mas já que a gente já tá nesse assunto, eu queria trazer uma coisinha que é o seguinte: é por isso que tantas piadas dos anos 90 e 2000 já não são vistas como engraçadas. Por isso que algumas sitcoms se utilizavam desses estereótipos e não funciona mais. Não cabe mais piada racista, gordofóbica, LGBTQI-fóbica, misógina. Nossa, só um negócio aqui. O que eu quero dizer é, a sociedade evolui e os seus valores também. Isso impacta diretamente no nosso viés e no nosso humor. Existe uma comunicação... Gente, esse chapéu... Eu tô p*** já, vou tirar essa... Pronto. Aqui nós podemos perceber aquilo que não mudou desde essa época antiga. O humor que ainda tem algum tipo de ressonância com a gente. Mas a gente também pode perceber que algumas coisas mudaram drasticamente. Na verdade, eu quis trazer esse livrinho aí pra gente conversar um pouquinho sobre história antiga, talvez possivelmente dar umas risadas. E se você não saiu rindo desse vídeo, eu espero que você pelo menos tenha aprendido alguma coisa. Muito obrigada por estarem comigo em mais um Story Close. Caso você não tenha visto os vídeos antigos, cá está a playlist deles. Um beijinho em cada um de vocês e até a nossa próxima viagem no tempo. Fui!